Maitei, Maitei, Bajapapemé, vamos entrando, daqui a pouco eu já apareço aqui, vamos entrando aqui na live. Daqui a pouco eu já estarei por aqui aparecendo aqui na live. Angaitema de Yoshatako Arupi. Daqui a pouco a gente já se vê por aqui. Vamos chegando, vamos chegando. Chegando, entrando na live. Dentro de 2 minutinhos já começamos. Dentro de 2 minutinhos já começamos. Dentro de 2 minutinhos já começamos. Não. Jaikeke, Jaikeke, vamos chegando, vamos chegando. Maite Anguirunguera, como vocês estão? Tapenguá Reponente, Coacobideupe. Hoje nós vamos ver sobre Guarani e eu trouxe aqui um diálogo. Vamos já fazer um Guarani mais intermediário. E eu só vou ver aqui no meu WhatsApp que eu copiei aqui os diálogos para a gente fazer. Vamos fazer um diálogo mais extenso e vamos ver sobre palavras que vamos aprender nesses diálogos mais extenso. Vai ser um diálogo de 2 pessoas, que são 2 pessoas que eu coloquei aqui o nome, elaborei um diálogo. E esse diálogo a gente vai fazer aqui ao vivo. Vamos fazer esse diálogo e vocês vão poder assistir desde o início. Então já vão comentando, vão falando de que cidade vocês são, de onde vocês estão me assistindo e também se puder compartilhar essa live no grupo de WhatsApp de vocês para algumas pessoas que vocês acham que pode estar vendo este vídeo hoje. E assim a gente vai fazer aqui um vídeo bem legal nesta live. Pela tarde eu fiz uma live, ia fazer pela manhã, não deu certo, eu fiz uma pela tarde. Meu intuito agora é estar fazendo sempre lives de Guarani ao vivo aqui com vocês. Live, logicamente, ao vivo, né? Então vamos ver o que eu tenho aqui para nós. Deixa eu só mudar aqui e já vamos entrar aqui na tela para a gente começar a trabalhar. Então vamos lá, já estou aqui na tela, vou virar aqui. O diálogo que vamos ver hoje vai ser Nhemonguetá. Já vamos partir para a agressão aqui, né? Nhemonguetá. 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 Nhemonguetá quer dizer diálogo. Para quem não sabe, então, Nhemonguetá é diálogo. Assim, Nhemonguetá, diálogo. Nhemonguetá, diálogo. E a gente vai aqui também ver os diálogos que eu elaborei. Então, eu tenho aqui, eu fiz um roteirinho, né? Está aqui no meu celular aqui. O roteirinho, e eu vou pegar ele e vou lendo e copiando aqui para nós aqui na tela aqui, tá bom? A nossa primeira personagem vai se chamar Ana. Desse diálogo. Temos 2 personagens, que é Ana e temos Pedro. Então vou colocar assim, Ana e Pedro. Nomes próprios em Guarani não mudam, não tem assim uma tradução. O que é Ana, o que é, por exemplo, Pedro é Pedro, o que é Peter, o que é outro nome que seja elaborado para Pedro sempre vai ser nome próprio, não muda. Nosso diálogo então, Ana e Pedro, e vamos ver o que Ana falou para Pedro aqui. Eu vou diminuir bem as letras para poder aparecer. Vamos descrever primeiramente Ana. E aqui fala que Ana tem 28 anos. Como então que eu colocaria 28 anos em Guarani? 28 anos seria, vou colocar 28 aru
Aí fala assim, está sentada no sofá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa em português aqui. Primeiro eu vou colocar em português para depois a gente fazer a tradução, fica melhor. Então, eu vou só copiar aqui. Estou gostando deste formato de estar fazendo aqui direto com vocês na tela, sem programar nada aqui na tela para ir fazendo juntos, né? Então aqui eu vou escrever Ana, 28 anos. É o que a gente vai traduzir hoje esse diálogo, tá? E eu vou explicando as palavras nesse sentido também. Está sentada no sofá. No sofá, mexendo no celular. No celular. Ponto. Agora vamos ver sobre o outro personagem que é Pedro. Aí fala assim, Pedro, 30 anos, entra na sala. Pedro, 30 anos, entra na sala. Então nós temos já isso aqui para elaborar. Então eu vou deixar aqui já em cima sobre Ana e vou voltar novamente aqui rapidinho só para explicar e a gente passa na próxima página. O que nós vamos ver hoje é um Nyemonguetá. Nyemonguetá é diálogo. Deixa eu só colocar aqui na tela cheia que não está, né? Então, Nyemonguetá é diálogo. Nyemonguetá, diálogo. E aí temos aqui Ana e Pedro vão estar fazendo o diálogo. Ana e Pedro o Nyemonguetata. Como que eu posso fazer? Ana e Pedro vão se dialogar. Então seria o Nyemonguetá. O Nyemonguetata. Interessante, né? Então, Ana e Pedro o Nyemonguetata. Essa seria então o que a gente tem para ver agora. Nyemonguetá, que é diálogo. Nyemonguetá e Ana e Pedro o Nyemonguetata. Vamos ver aqui se tem alguns chats, alguém mandando chats pra gente aqui. Você viu aí se tem, Eliezer? Eliezer mandou, gosto muito das suas lives. Que legal, Eliezer. Leandra Possanol mandou, olá, Mauro Otniel, meu nome é Mauro, moro na Bahia. Que legal, Mauro. Estou feliz por vocês estarem aqui compartilhando. Lembrando que hoje a gente vai aprender já um Guarani mais intermediário. Vocês vão conhecer um diálogo como é em Guarani, como podemos usar dos recursos e aprender algumas palavras desses diálogos em Guarani. Aí vocês vão ver como é interessante estar participando aqui. Vamos lá? Então, para o nosso primeiro diálogo. Nós temos essa tradução aqui, que teoricamente vamos usar esse diálogo, né? Essa apresentação, vamos traduzi-la aqui ao Guarani. Então, eu já havia começado. Vou puxar assim. Ana é nome, não muda. 28 anos. Como que é 28 em Guarani? Vou colocar aqui entre parênteses 28, a pronúncia do Guarani, que é Mocoin. Olhem só, Mocoin. Eu vou só ativar aqui o teclado Guarani. Teclado Guarani. Então temos Mocoin. Mocoin pá. Poá. Mocoin Papoapã. É 28 anos. Aí vou voltar aqui para o teclado português para colocar o parênteses. Então temos aqui Ana 28, que quer dizer, eu vou até colocar isso aqui em outra cor. Vou deixar aqui em amarelo. Amarelo acho que não vai aparecer. Então vou deixar essa cor em azul aqui. Que é a pronúncia do 28. Então, Ana, 28, que quer dizer Mocoin Papoapã, Mocoin Papoapã, Mocoin Pá é 20, Mocoin é 2 e Pá é 10. Então, 2 vezes 10, 20 e Poapã é 8. Então, 28. Arı é anos.
está sentada no sofá. Então, como que colocaríamos está sentada no sofá? Colocaríamos o guapı sofape. Vamos usar sofá como... Aqui, ó, sofá. O guapı sofape. Por que o guapı sofape? O guapı é estar sentada. Guapı é sentar. Então, Ana está sentada, é terceira pessoa. Usamos a palavra o. Ou seja, a letra O para indicar a terceira pessoa. Então, o guapı está sentada. Sofá, vamos deixar o mesmo nome. Sofape, no sofá. O Pocô, aqui no caso a gente vai falar que ela está mexendo no celular. Então seria assim, o Pocô e se... Vamos colocar estilo Guarani, meu. Celular e celular rehe. O celular é. Teria que ser celular re. Vou colocar aí celular rehe que vai ficar melhor. Celular rehe. Ok? Então aqui nós já descrevemos sobre Ana. Vou ler aqui para vocês compreenderem. Ana mocoimpa poapı arı. Ana mocoimpa poapı arı. O guapı sofape. O pocô e celular rehe. O pocô e celular rehe. Celular, vocês reparem que foi escrito com S, porque no Guarani não temos a letra C. Poderia ser C, inclusive, mas aqui a gente vai deixar celular assim mesmo. Então, ela está sentada no sofá. O pocô, pocô é tocar. Está tocando, mexendo. O pocô e celular rehe. E agora vamos falar sobre Pedro. Pedro, né? Pedro, em Guarani pode ser Peru, a tradução de Pedro. Pedro, oike, oike. Ele entrou então, Cotu, sala é Cotu. Ó, o nome da sala bem assim, ó. Cotu, uma. Deixa eu colocar aqui no teclado Guarani de novo. Então seria Cotu, uma, rape. Pedro, oike, Cotu, uma rape. Olhem só, a tradução de Pedro chegou, entrou à sala. Entra na sala, né? Então, nós fizemos aqui a tradução desta apresentação. Vou ler novamente aqui para vocês compreenderem. Então, fala assim, Ana é o nome, mocoimpapoapı, mocoimpapoapı, arı, o guapı sofape, está sentada no sofá, o guapı sofape está sentado no sofá ou sentada no sofá. O pocô e celular rehe, o pocô e celular rehe. Tá tocando no celular dela, ou mexendo. Pedro, oike, Pedro é Pedro mesmo. Oike, entrou ou entra. Esse aqui, ó, Cotu nguahehape, Cotu nguahehape. Cotu nguahehape, Cotu nguahehape. É bem difícil essa pronúncia, né? Cotu, neste caso, é quarto, tá? Nguahe é chegar e nguaheha é local de chegar, onde se chega. Então, a sala seria um quarto de chegada, ou um lugar onde se recebe, algo assim, quarto de chegada. Então, Pedro entrou no quarto de chegada, seria a tradução literal desta frase. Bom, fizemos esta primeira parte, agora vamos começar com o nosso diálogo. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesta live participando. Eu sei que isso aqui é bem avançado já praticamente, mas vai ser legal a gente aprender várias frases. Então, se vocês marcaram aqui, arı, por exemplo, é ano, guapı, aqui, ó, guapı é sentar, pocô é mexer, vocês podem ir separando essas palavras. E aqui temos oike é entrar, cotu é quarto. Então, temos bastante coisa que já aprendemos nesta primeira parte. Agora vamos começar de fato o diálogo. Vamos ver como fica então. De fato o diálogo, vamos começar aqui.
Deixa eu apagar tudo aqui. Então, Ana vai falar assim. Ana, ela vai falar assim: Oi, Pedro. Oi, Pedro. Deveria ter copiado tudo isso antes, mas tá bom assim. Oi, Pedro. Mudar aqui novamente para o teclado Guarani. Meu Deus do céu. Teclado português nessa ocasião. Oi, Pedro. Como foi seu dia? Como foi o seu dia? Então nós já temos aqui uma frase bem legal, inclusive, né? Olha só que frase legal que nós ajeitamos aqui para fazer em Guarani. Ana então perguntou: Oi, Pedro. Como foi seu dia? E Pedro vai responder. Deixar aqui assim, né? Vou deixar aqui, mas não vou copiar não. Então, jogar aqui. Pedro responde. Ele vai responder assim: Foi tranquilo. Foi tranquilo, Ana. Foi tranquilo, Ana. E aí ele vai falar: Trabalhei bastante. Trabalhei bastante. Mas estou aqui agora. Mas estou aqui agora. E ainda ele vai perguntar: E o seu dia? Então nós temos aqui já, neste caso, a de Ana que eu vou deixar em a cor do texto em amarelo. E de Pedro eu vou deixar em azul só para a gente ter a didática de diálogo. Assim. E aqui eu vou deixar também a de Ana em branco. Então vamos traduzir primeiramente o que Ana perguntou. Ana falou então: Oi, Pedro. Então seria, neste caso, how pay, né? Vamos usar how pay porque é algo bem informal, né? How pay, Pedro. How pay, Pedro. Seria how pay, Pedro, que quer dizer oi, Pedro. Como foi o seu dia? Então seria Mbaei Chapa. Aqui, né? Mbaei. Mbaei Chapareho Recerae. Mbaei Chapareho Recerae. Vocês viram como fica? Mbaei Chapa. Ter o pá ainda aqui, né? Mbaei Chapareho Recerae. Como foi o seu dia? Ou como você foi hoje? Tipo assim, né? Mbaei Chapareho Rece co árabe pode falar também. Vou colocar aqui com árabe. Vai ficar melhor até com árabe. Baixa para reconhecer com araperae. Tem que colocar urae porque está no passado. Rae. Ana perguntou isso. Então Ana perguntou para Pedro: Como foi o seu dia? Se a gente quiser perguntar como foi o seu dia, podemos falar desta forma em Guarani autêntico. Baixa para reconhecer com araperae. Baixa para reconhecer com araperae. Baeixapa reho reseco araperae. Esta é a pergunta. E aí, neste caso, podemos ainda colocar de uma forma, vou colocar aqui entre parênteses, em Guarani de Opará, vamos dizer assim. Então, poderia ser Baeixapa, Baeixapa, assim, Baeixapa oho, erraçá de dia, erraçá com dia. Teria que ser assim, Kodiape. E já vou explicar aqui. Baisha é raça Kodiape. Com Baisha o dia pode falar também. Por que que eu coloquei essa parte aqui? Até inclusive vou grifar isso aqui com azul assim. Baisha pa o dia, por exemplo.
Por que eu coloquei assim, Baixapá o Rondedia? Aqui está no Guarani mais puro. Então ela falou assim, Raupei Pedro. Estão vendo aqui? Raupei Pedro. Quer dizer, e aí, Pedro? Baixapá. Baixapá é como. Rerô. Recê. Você foi hoje. Ou como esse Baixapá seria Baixapá Rerô Recê. Como que foi hoje o seu dia, pois? Seria mais ou menos isso. Como que foi o seu dia hoje, pois? Mas neste caso, aprendam, repitam aqui comigo. Raupei Pedro. Raupei Pedro. Quer dizer, e aí, Pedro? Ou oi, Pedro. Raupei Pedro. Baixapá. Baixapá. Rerô Recê. Coarape. Rae. Baixapá. Rerô Recê. Coarape. Rae. Então ele perguntou, como que foi o seu dia hoje? E podemos usar no estilo paraguaio, que é o diopará. O que é diopará? Diopará é uma mistura de Guarani com espanhol, que pode ser também uma mistura de Guarani com português. Então aqui nós temos Baixapá erraçá codiape. Codiape. Baixapá erraçá. Rehaçá, aqui teria que ser rehaçá. Baixapá erraçá codiape, quer dizer, como você passou esse dia? Ou como foi o seu dia, né? Como você passou, como foi, aqui vai caber de várias formas. Porque aqui vocês viram que se tornou muito longo, mas é o Guarani autêntico, da forma que eu traduzi, eu fiz essa tradução adaptada, adaptando as palavras. Bom, já vimos o que Ana então falou para Pedro. Agora vamos ver o que Pedro disse para Ana, que é bem mais longo, né? Então eu vou deixar um pouquinho menor aqui, para poder traduzir o que Pedro disse para Ana aqui. Vou puxar aqui e vou colocar aqui Pedro. Ela perguntou, oi Pedro, como foi o seu dia? E aí Pedro vai responder como que foi o dia dele. Foi tranquilo. Ele falou assim, Iporambá, Iporã. Iporã, pode falar apenas Iporã. Iporã, né? Que quer dizer, foi tranquilo. Iporã, Ana, posso falar assim, Iporã, Ana, né? Porque ele falou, foi tranquilo, Ana. Ou pode falar também, vou colocar da forma mais correta. Arraporã, vou colocar Orroporã. Orroporã, Ana. E seria Orroporã, assim, Orroporã, opa. Orroporã, recê, Ana. Então ele falou, Orroporã, recê, Ana. Quer dizer, foi tranquilo, Ana. Orroporã, recê, quer dizer, foi bem através dele. O meu dia foi bem. Quer dizer, o meu dia discorreu-se bem nele. Olhem só que interessante. Então, Orroporã, Orro quer dizer foi, porã, bom, recê, nele. Então, foi bem nele. O meu dia mesmo foi bem dentro dele. Olha que interessante, né? Orroporã, recê, Ana. E aí ele põe um ponto aqui, né? Ele fala, trabalhei bastante. Como que seria a tradução de trabalhei bastante? Retá. Retá é muito. E trabalhei. Então, muito trabalhei seria a tradução retá amba apo. Amba apo. Então aqui ele falou assim, trabalhei bastante. Retá amba apo, né? Trabalhei bastante. Retá amba apo. Mas estou aqui agora. Rapeina, então seria rapeina. Aime ape. Aime ape. Coanga. Coanga. Deixa eu só mudar aqui para o teclado Guarani novamente, que eu vou precisar do teclado Guarani aqui. Então vem aqui no Guarani e vou colocar aqui coanga. Coanga. É bem complicado de escrever esta frase, né? Que é coanga. Coanga. Baixa Pai Ivonei, obrigado por estar aqui participando da live com a gente. Então, Pedro respondeu aqui, a gente está fazendo a tradução de Pedro. O que ele falou, vamos ver o que ele falou aqui.
O Roporá rece, Ana. O Roporá rece, Ana. Foi tranquilo, Ana. O Roporá rece quer dizer como se fosse foi tranquilo ou foi tudo bem. Retá ambaapô. Trabalhei bastante. Retá ambaapô. Trabalhei bastante. Mas estou aqui agora. Rapeina aime ape coanga. Posso colocar assim coape, porque vai dar mais força ainda. Então coape. Aqui ainda tem que ter o pulso, né? Rapena aimeko ape koanga. Rapena aimeko ape koanga. Que quer dizer o quê? Rapena. Então, mas estou. Esse peina seria como se fosse mas. Rapena e mas. Ou mas então. Ou e mas. Aimeko ape. Aimeko ape é estou aqui. Quando você quer falar para alguém estou aqui, posso falar aime ape ou aimeko ape. Se eu falar aimeko ape, estou referindo fortemente que estou aqui neste lugar onde estou mesmo. Quando eu digo aime ape, por exemplo, estou na casa. Mas que lugar da casa? No quarto, na sala? Mas quando a pessoa fala aimeko ape kotupe, por exemplo, estou aqui no quarto mesmo. Não na casa, porém no quarto, né? Mais ou menos assim. Koanga, ele falou, mas estou aqui agora. Aí ele vai perguntar, e o seu dia? Hande, hande, né? Que vai ser a pergunta, vírgula, baeisha reho hese, baeisha rehasa, vamos colocar assim, baeisha, que é um baeisha rehasa, hande baeisha rehasa. Seria assim, hande baeisha rehasa. E como foi o seu dia? Aí fez essa pergunta, e o seu dia, como foi? Então, vamos repassar aqui o que nós aprendemos, vamos ver tudo aqui. O que Pedro falou, o que Ana falou para partir para o próximo diálogo. A live hoje não vai ser muito estendida, logo eu vou fechar, porque a gente vai aprender sobre esse diálogo e logo mais a gente vai fazer outros tipos de lives para estar aqui. Muito bem, agora vamos compreender o que fizemos aqui. Então a Ana falou, Raupei Pedro, e aí Pedro, ou oi Pedro, né? Baisha parejo reseco árabe. Vamos colocar Baisha parehasa, que vai ficar melhor. Reparem que eu estou adaptando aqui. Baisha parehasa com árabe. Vamos tirar o rae também, tá? Então, mudando, vamos deixar esse aqui fica mais didático e mais prático de falar. O outro é uma forma mais profunda de falar. Então, vamos usar esse. Então, aqui, Ana perguntou. Raupei Pedro. Oi, Pedro. Baisha rehasa com árabe. Baisha rehasa com árabe quer dizer como você passou esse dia ou como foi o seu dia. Ou Baisha rehasako diape, tá vendo que ficou da mesma forma também a tradução? Baisha rehasako diape. Como você passou hoje, kodiape. E Pedro vai responder. Arrasapona. Podemos colocar assim, arrasapona e não orropona, tá? Eu vou colocar arrasapona. Arrasapona, Ana. Então ele fala assim, passei bem, Ana, foi bem. Foi tudo tranquilo, foi bem. Arrasapona, passei bem. Retá ambaapo, quer dizer, trabalhei muito. Retá ambaapo. Hapeina aimeko apeko anga. Hapeina aimeko apeko anga. E agora já estou aqui, né? Mas agora estou aqui, ou estou aqui agora. Hande baisha rehasa. Hande baisha rehasa. Então aqui já ficou a última tradução já enganchando para uma outra pergunta, que a gente já vai ver aqui agora a resposta de Ana. Perguntou para Ana, Hande baisha rehasa, né? Vamos ver o que a Ana respondeu aqui. Ela vai falar, inclusive, deixa eu só puxar isso aqui agora para baixo para criar uma nova página que a gente vai partir para a nova página aqui agora. Então aqui embaixo vai estar o de Ana, que a Ana fala. Vamos ver o que a Ana disse. Ela falou assim, o de sempre. Assim, né? Deixa
Deixa eu apagar tudo aqui e vamos colocando o que ela falou. Ah, o de sempre. O de sempre. Ela vai falar, gravei um vídeo novo para o canal. Assim, eu gravei, né? Isso. Gravei. Meu Deus. Um vídeo novo para o canal. E respondi alguns comentários. Comentários. Gravei um vídeo novo para o canal e respondi alguns comentários. Ela falou aqui. E ainda ela ousa e fala mais assim: os inscritos estão adorando o último conteúdo. O último conteúdo. É bem extenso, né, isso aqui. Sobre dicas de viagem. Qual foi o que ela falou para Pedro aqui agora? Vamos fazer a tradução dela. E a gente vai fazer mais uma tradução de Pedro só aqui e logo já vamos também encerrar a live. Você viu quanto tempo tem a live aí para mim, Eliezer? 31. Quando der 1 hora eu vou parar, tá bom, Eliezer? Você me avisa aí, tá? Agora vamos então para essa tradução aqui que é de Ana. Ela falou, ah, o de sempre. Como que poderíamos falar sempre? O de sempre poderíamos falar assim, então, neste caso, como ela respondeu algo positivo, a gente não vai, por exemplo, usar essa expressão ao de sempre em Guarani. A gente vai usar uma frase, por exemplo, sim, arrasaporá, véi, né? Vamos dizer assim, arrasaporá, porá, AVI. Quer dizer, passei bem também, né? Foi bem também, porque ela falou de sempre, né? Então, assim, gravei um vídeo. Então, como que a gente poderia falar? Isso aqui a gente vai usar o de eu parar hoje, né? Gravei um vídeo. Como que eu falaria gravei um vídeo? Então, vamos colocar a gravar, PTIN, PTIN, vídeo. A gravar PTIN vídeo, né? Vídeo, né? No caso é vídeo. Seria assim, o vídeo. Tem pessoas que falam tangamui, tangamui, tangamamui, né? Porque é a imagem que se mexe, mas vamos usar vídeo mesmo, né? Vídeo ou vídeo. A gravar tem vídeo, eu gravei um vídeo. A gravar tem vídeo, um vídeo novo, né? Então novo é pra ru. Tem vídeo pra ru. Tem vídeo pra ru, neste caso novo é pra ru, né? Tem vídeo pra ru. Aí para o canal seria canal Penguarã. Então aqui nós temos Guará. Canal Penguarã. Olha que interessante. A gravar tem vídeo para ru, canal Penguarã. Ha, e aqui, ha amborrovai. Amborrovai. Quer dizer, e respondi, então ha amborrovai. E respondi é ha amborrovai e responder ou contrapor. Ha amborrovai. Magma, vamos colocar assim, magma. Alguma seria magmava. Magma, então vamos colocar magma. Poranduquerape. Porandu. Assim, ó, porandu. Opa, porandu. Vamos colocar aqui querape. Deu para entender aqui agora, né? Então vimos aqui.
A gravar, vamos ler, a gente fez até comentários, tá? Então vamos ver aqui, tá? Até os comentários, né? Então Ana respondeu aqui em cima. Arrasaporã AVI. Quer dizer, o de sempre, ou foi bem também, né? Porque se é o de sempre, quer dizer então que foi bem, não foi mal, né? Se fosse mal, ela estaria falando. Então a gente deduz e colocamos. Passei bem. Passei bem também, foi normal também, né? Porque o normal é sempre responder que tá tudo bem, né? E ela fala assim: a gravar. Gravar, gente, vem do espanhol do português, gravar. Então, a gravar, eu gravo. A gravar, PTIN é um vídeo, a gente vai usar como vídeo, vídeo, pode ser tangamui, mas numa outra aula eu vou falar esses términos, né? Esses termos, não sei se é termos ou términos que fala. Prahu é novo, então a gravar PTIN vídeo Prahu para o canal. Então, o canal para, Guará quer dizer para, então para o canal, ha e amborrovai. Amborrovai. Amborrovai é respondi. Magma é aos, né? Aos e porandu aqui seria perguntas. As perguntas, as diversas perguntas, mas nesse caso a gente está usando perguntas como comentários, tá? Então, porandu querape. Comentários. Esse porandu querape quer dizer as perguntas, porque querape é as e pluraliza a pergunta que é porandu. Então, aqui ficaria desta forma se fosse falar no Guarani que eu aprendi a falar, que é o Guarani Paraguai, ficaria assim. Ana então falaria: Arrasaponave, a gravar tem vídeo para o canal Penguarã, ha amborrovai mamá porandu querape. Só para vocês ouvirem como soa, né? O som da língua Guarani. Então seria: Arrasaponave, Arrasaponave. Então sempre é pesar nas palavras que chamam mais atenção. Por exemplo, porã é uma palavra gostosa de falar, então a gente pesa a voz nela. Então, arrasaporã. Então, arrasaporã, AVI, porque o porã eu quero deixar em evidência, que é o bom, bonito, né? AVI quer dizer também. Então, aqui literalmente arrasaporã, AVI, quer dizer passei bem também. Agravape tem vídeo. Então, agravape tem vídeo. Vídeo é algo importante da pessoa, então esse vai ser mais pesado na pronúncia. Então, agravape tem vídeo. Ou tem vídeo para ru, os dois neste caso, que é um vídeo novo, então tem que pôr em evidência essas duas frases. Vídeo para ru, aqui ó, para ru. Vídeo para ru, canal Penguarã. Então no canal de novo vai seguir bem forte aqui a pronúncia, bem o peso na pronúncia, porque é para o canal. Ha amborrovai, e respondi. Magma porandu querape. Magma porandu querape. As perguntas ou os comentários. Legal, então isso foi o que a Ana falou. Vou deixar aqui maior um pouco. Depois vocês podem fazer prints e ir estudando. Então aqui nessa parte aqui nós aprendemos, por exemplo, arrasar, que quer dizer passei, AVI também, a gravar, gravei, gravo, Prahu, novo, Guarã, para, Borrovai ou Amborrovai é responder, respondi, né? Amborrovai respondo ou responder. Magma é as variedades, os, seria mais ou menos isso, magma. Porandu pergunta. Que legal, aprendemos bastante coisas, né? Então, recapitulando, porandu pergunta, magma, os, amborrovai, somente borrovai é responder, e amborrovai eu respondo. Guarã é para, prahu, novo, agravar, gravo, AVI é também, e arrasar, passo. Arrasaporã, AVI, passei bem também. Ok? Agora vamos ver então o que Pedro disse para Ana quando ela respondeu isto. Vamos colocar aqui então a tradução de Pedro aqui, o que ele disse para Ana. Daqui a pouco a gente já finaliza essa aula de hoje. Ele falou assim, Pedro vai dizer aqui, ó. Ele falou, isso é ótimo. Então assim, ó, isso é ótimo.
As viagens, a gente não respondeu. É verdade. Deixa eu voltar aqui que eu acabei não respondendo tudo. Agora que eu vi aqui sobre viagem, eu lembrei. Desculpem, tá, pessoal? Vou voltar aqui que faltou uma partezinha aqui, né? A gente falou só até comentários e não falamos mais, né? Então deixa eu tentar terminar a resposta aqui. Eu esqueci. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho. Aos comentários, ainda falta um pouco, né? Acabei passando da cabeça mesmo. Então aqui fala assim: os inscritos estão adorando. Então, inscritos, vamos colocar inscrito mesmo, inscrito. Como é que seria os inscritos em Guarani? Seria inscrito quera. Seria os inscritos, né? Inscrito quera. Inscrito quera Horupá. Horupá, quer dizer, estão adorando, estão todos contentes, né? Horupá. Video, vamos dizer assim, video. Ajapuaque. Video, viaje. Vamos colocar assim, video, viaje. Rereguá. Ajapuaque. Ajapuaque. Aqui, ó, Ajapuaque. Que legal, né? Essa parte aqui. Inscrito quera, os inscritos estão. Aqui como está no teclado Guarani, eu vou só corrigir aqui. Agora sim. Os inscritos estão adorando o último conteúdo. Então, inscrito quera horupá, quer dizer, estão adorando, estão todos adorando. Video viaje de reguá, video viaje de reguá, viaje é viagem, viaje de reguá, sobre viagem. Estão todos adorando, estão todos contentes com o vídeo de viagem que eu fiz, ou que eu subi ao canal, que eu postei, que eu dei dica, todas essas coisas podem ser de Apuaqué. Então aqui nós terminamos. Então, Horupá, Roru é contente, alegre, também é entusiasmado, adorando, essas coisas assim. Rereguá é próprio de. Então, tipo, Adiapô, fiz. Adiapoaqué, que eu fizera. Ok? Agora, então, vamos ver sobre Pedro aqui, que Pedro falou. Isso é ótimo, ele falou, né? As viagens sempre rendem bons temas. Então, o que ele falou aqui. Isso é ótimo. As viagens sempre rendem bons, né? Bons temas. Ele falou. Aliás, já pensou no próximo vídeo? Ele faz uma pergunta, né? Aliás, já pensou no próximo vídeo? Agora nós temos, vamos dizer assim, literalmente, este abacaxizinho aqui para descascar na tradução. Vou colocar Pedro aqui então, Pedro, e vamos para a tradução. Então Pedro falou aqui, isso é ótimo. Como que seria isso é ótimo em Guarani? Iponainterei, né? Iponainterei. Ningo pea. Iponainterei ningopea. Vou só apagar aqui o restante para não confundir. Então Pedro falou assim, Iponainterei ningopea. Quer dizer, isso é ótimo. Iponainterei ningopea. Iponainterei ningopea. Isso é ótimo. Aí ele falou assim, as viagens. Então vamos colocar assim, ó. Viaje quera. Viaje. Viaje ningo. Vamos só colocar viaje ningo. Viaje ningo. Baepona. Vamos colocar assim, bae. Pona memete. Viagem ningo. Então, viagens, viagem, pois. As viagens, pois, né? Baepona memete é tudo de bom. Porque se fala rendem bons temas, quer dizer é tudo de bom. Então, baepona memete quer dizer é tudo de bom.
Baepona memete é tudo de bom. Tudo de bom. E aí vamos colocar assim de... Erecoma picô, quando vai falar aqui, aliás, né? Aliás, vamos colocar de, né? De, assim. Que é tu, né? Você. Ei, seria mais ou menos isso. A erecoma, colocar tudo em minúsculo, né? A erecoma picô outro vídeo, né? Ambué vídeo, né? Vamos colocar assim, ambué vídeo, né? Que aqui no caso, vídeo, né? Vai ser tudo junto. Seria assim. Vou colocar o ponto de interrogação. Olha como fizemos a tradução então deste aqui também, que fala assim: isso é ótimo, as viagens sempre rendem bons temas. Aliás, já pensou no próximo vídeo? Fez uma pergunta para ela, né? Aí ela vai responder. No caso ele, né, em Guarani, nós vamos fazer essa tradução aqui. Então Pedro falou assim: Ipona intereiningopea, Ipona intereiningopea, quer dizer, Ipona intereiningopea, quer dizer, isso é ótimo. Viaje ninguém epona memete, viaje ninguém epona memete. Viagens só são coisas boas, né? Viagem é só coisa boa, seria mais ou menos isso, né? Então, é só coisa boa, seria epona memete, é só coisa boa. De, né? Ele falou assim, aliás, né? Onde, e aí, né? Ha erecoma, aqui tem que ter um E, né? Alguém mandou mensagem aí, Eliezer? Ha erecoma picou ambué video, né? Hã? Obrigado pela aula, muito bom. Ah, que legal. Eu que agradeço. Quem que falou? Fala o nome aí pra mim. O Ícaro falou isso. Obrigado pela aula, muito bom. Eu que agradeço, Ícaro, por você estar aqui no canal. Meu filho, aliás, ele está me ajudando aqui nesta live. Ha erecoma picou ambué video, né? Ha erecoma picou ambué video, né? E você já tem material para o próximo vídeo ou já pensou em algo para o próximo vídeo, né? Então seria isto aqui, essa tradução que acabamos de fazer aqui sobre Pedro. Agora vamos ver mais um tema, né? Para a gente logo mais já encerrar essa live. Hoje eu quero também dar uma descansadinha. Vamos ver então o que Ana falou. Ana falou assim, ó, sim, né? É que é muito longo esse diálogo que eu elaborei, meu Deus do céu. Sim, estou pensando em fazer um vlog de um dia. Meu Deus. Então, eu vou escrever aqui o diálogo dela. Sim, estou pensando em fazer meu vlog. Assim mesmo, acho que é assim, vlog de um dia na minha vida. De um dia na minha vida de youtuber, assim, de youtuber. Ela colocou ponto. O pessoal sempre pergunta como é. O pessoal sempre pergunta como é a rotina por trás das câmeras. A rotina por trás das câmeras. Essa então foi o que Ana respondeu para ele. A gente vai fazer isso aqui e vai encerrar a nossa live, né? Quanto tempo já deu de live, Eliezer? Então acho que com essa tradução já vai para 1 hora e a gente continua amanhã novamente. Deixe os seus likes, seus comentários, compartilhe com mais pessoas, porque eu quero ver vocês compartilhando os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no canal também. Então tá, vamos traduzir isso. Então ela falou sim. Ela falou sim, estou pensando em fazer meu vlog de um dia. Então sim seria re. Re é sim. Vamos, adiapose rina. Rina
PTIN. Vamos colocar aqui, PTIN. De novo, vídeo, né? Vou colocar aqui vida mesmo, tá? Vida, vida erekove, né? Então vamos colocar aqui, xerekove. Rereguá. Depois eu explico para vocês a tradução, tá? Rereguá. Xerekove. Então vamos colocar aqui youtuber. Vamos colocar assim mesmo, youtuber rereguá. E tem coisas, certas coisas que não dá para traduzir, que fica muito complicada a tradução. Então a gente vai fazer desta maneira, ok? Então vamos aqui. Quer dizer sim, estou pensando em fazer meu vlog um dia na minha vida de youtuber. Ela falou assim, estou pensando em fazer meu vlog. Então, estou pensando em fazer, quer dizer que ela quer fazer, né? Então, neste caso, a gente usa adiapose. Então, adiapose, quero fazer, tenho vontade de fazer, quero fazer. Adiapose rina, quero fazer sim, eu quero fazer. Esse rina é só para forçar a expressão mesmo, para afirmar, né? Petem video xerekove, um vídeo da minha vida de youtuber. Um vídeo da minha vida de youtuber. Um vlog que ela falou aqui, né? Um dia da minha vida de youtuber. Então ela quer fazer PTI vídeo xerekove youtuber. Youtuber, então, é a pessoa que faz vídeos no YouTube. Rereguá é próprio de. Então, adiapose rina PTI vídeo xerekove youtuber rereguá. Então, até aqui no youtuber, seria desta forma a pronúncia. Adiapose rina PTI vídeo xerekove youtuber rereguá. Adiapose rina PTI vídeo xerekove youtuber rereguá. Youtuber rereguá. Sempre pronunciar o no final ali. Ok? E agora vamos continuando. O pessoal sempre pergunta como é a rotina. Então, o pessoal sempre pergunta. Koute. Koute é sempre ou constantemente. Então, koute. Oporandu. Oporandu. Cheve. Cheve riquai. Vou colocar assim, riquai, que seria eles, né? Oporandu cheve riquai. Então, koute oporandu cheve riquai. Constantemente eles me perguntam. O que quer dizer? O pessoal sempre pergunta. Então, koute seria como se fosse constantemente. Koute oporandu cheve. Constantemente perguntam a mim. E aqui eles. Então, eles perguntam sempre para mim. Cheve riquai. Então, aqui, koute como se fosse constante, sempre, direto, né? Direto. De vez, todas as vezes, mais ou menos isso representa. Operando cheve riquai, como é a rotina por trás das câmeras? Baeixapá. Então seria baeixapá. Aqui, né? Baeixapá. Odidiapô. Odidiapô. Tembiapô. Câmera. Vou colocar aqui câmera, né? Câmera. Boupuri. Bowl. Assim, bowl. Puri. Essa aqui é bem complicada, essa pronúncia. Câmera Boupuri. O que eu quis colocar aqui? Eu coloquei no Diopará, tá? Pra gente... A câmera, eu nem sei se tem uma tradução, preciso procurar. Os tupis, né? Eles traduzem várias coisas, eles sempre estão estudando e traduzindo, né? E aí a gente, que é o Guarani mesmo, muitas coisas a gente usa o que está ali mesmo porque não tem nome, né? Então vamos lá. Ana então disse assim, adiapose rinapeten video, xerekove, youtuber rereguá. E aí nós vimos que ficou até aqui youtuber, né? Agora ela falou, o pessoal sempre pergunta como é a rotina por trás das câmeras. Koute oporandu cheve riquai. Koute oporandu cheve riquai. Então, koute oporandu cheve riquai quer dizer, eles sempre me perguntam. Eles sempre me perguntam. Koute oporandu cheve riquai. Baeixapá. Baeixapá é como. Odidiapô tembiapô se faz o trabalho. Ou como é a rotina. Porque a rotina é fazer um trabalho, né? Como se faz um trabalho. Cameramboupuri. Baeixapá odidiapô tembiapô cameramboupuri.
Mbopuri é atrás ou ao fundo das câmeras, né? Tipo nos bastidores. Mbopuri seria do outro lado, do fundo do outro lado. É engraçado nessa frase. Então, Mbopuri, guardem isso, que é além. Além das margens, além do espaço, seria mais ou menos isso um Mbopuri, que quer dizer do outro lado da margem, do outro lado do espaço, algo assim. Então, do outro lado da câmera, que quer dizer atrás, né? Então, Odidiapô, Tembiapô quer dizer se faz o trabalho. Odidiapô é se faz, Tembiapô, trabalho, ou o serviço, né? Neste caso, o serviço, o trabalho. Câmera Mbopuri, atrás das câmeras. Muito bem, esta foi a nossa live de hoje. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Quero muito agradecer a todos vocês que participaram aqui. Várias pessoas, tivemos mais de 11 pessoas participando aqui. Isso para mim é muito gostoso estar aqui compartilhando sempre com vocês. Hoje foi uma aula bem avançada, né? Esta aula vai ficar gravada aqui. Peço que se vocês puderem compartilhar com mais pessoas, a minha luz aqui apagou, depois eu acendo ela. Deixa eu ver aqui se ela acende. Acendeu. Se vocês puderem compartilhar com mais pessoas, nos ajudar. Eu aqui estou num bastidor terrível. Aqui está o meu computador, né? Vou até pôr a mão na tela dele aqui. Aqui tem um microfone aqui, é bem antigo, mas serve ainda para falar. Tenho uma luz aqui, que está bem aqui, outra luz aqui e outra luzinha aqui, ó, que é essa vermelha aqui, né, para fazer aqui um cenáriozinho, né? Deixa eu ver aqui. Mas às vezes ela muda de cor, né? Que é essa luz ali. E assim eu tento fazer um cenário agradável para vocês poderem também me assistir. E minha câmera está aqui na frente aqui. Essa é a minha câmera. Aqui está minha garrafa de café, né? Compartilhando então com vocês mais esta aula em Guarani, a treina em Mediu onde é. E quero conversar um pouquinho com vocês o que vocês acham sobre as aulas de Guarani. Se puderem comentar aqui quem está na live. Eu sei que já está um pouco tarde, né? Agora são o quê? Quase 11 horas. Daqui a pouco a gente encerra. Mas foi legal hoje, deu 21 curtidas a minha live, né? Para mim isso é bastante coisa, 21 curtidas, né? É trabalho de formiguinha, né? A formiguinha ela pega um pedacinho de doce, coloca aqui, um pedacinho de folha ali, ela vai subindo quando vê que não tá com como é que fala ali? O depósito cheio de mantimento, de alimento, digamos assim. Estou planejando fazer lives todos os dias. Ao invés de postar os vídeos, vou fazer lives, que está dando um resultado até melhor de assistir tudo mais pessoas interagindo. Então vou fazer live pela manhã, pela tarde e pela noite. É a minha ideia de fazer. Ainda estou ajustando. Hoje, por exemplo, fiz 2 lives, estou muito feliz. E porque eu consegui fazer 2 lives, fiz uma pela tarde e outra agora à noite. E é isso, gente. Estou feliz por vocês estarem aqui compartilhando. Queria pedir para vocês, se vocês pudessem contribuir com a gente aqui no canal, né? Eu vou colocar aqui o Pix passando, se alguém puder contribuir de alguma forma com a gente, eu vou somente colocar aqui o Pix, é rapidinho, vou escrever aqui. Eu vou colocar assim, Pix, já vai aparecendo ali, depois já saio da tela, tá? Pix. Eu que agradeço, Ícaro. O Eliezer falou que você comentou aqui. Muito obrigado, tá? Pelo seu carinho, por estar aqui na aula com a gente, tá? Se quiser contribuir, mesmo que for R$2, vai nos ajudar muito. Então, vou colocar aqui o Pix. R$1, 50 centavos, 10 centavos, o que vocês puderem fazer. Então, aqui tá Júlio. Essa aqui seria o meu Pix. Eu vou deixar ele pequenininho aqui. O pai, o William, falou: a família do meu pai são todos paraguaios. O Guarani falado lá é o mesmo daqui no Brasil? Ele perguntou. Olha, William, o Eliezer falou para mim que você perguntou se o Guarani falado aqui no Brasil é o mesmo lá do Paraguai. Eu não sei te dizer, existem aqui, por exemplo, o sotaque é um pouco diferente, né? Eu não saberia te dizer se, por exemplo, o, Guarani de lá. o Guarani de lá é igual ao daqui, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o Guarani que eu ensino, ele tem base, por exemplo, do tronco Tupi-Guarani, porque assim, o Tupi-Guarani,
Eu não sei se eu já expliquei para vocês, ele é um tronco linguístico que fala dele e deriva mais ou menos 16 dialetos. E um desses dialetos é o Guarani, que é o Avanhê, que foi pegando também, tipo. Isso acho que acontece muito por causa de regionalidade, né? Cada região tem uma forma de falar. Por exemplo, um clássico, o Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul fala num sotaque. Rio Grande do Norte fala outro sotaque, pra vocês verem. Tipo, é no mesmo país, só que são é, regiões diferentes. Eu acho que isso também influencia muito na língua guarani. E aqui no Brasil, por exemplo, o português é muito forte, né? Então, quem fala português, o português ele é muito marcante. Ele é uma língua que marca muito. Por exemplo, português a gente fala tudo, as palavras muito forte, assim, pesa muito. Por exemplo, vai falar dado, dado. Reparem que o D é muito forte. Eu custei para aprender essas coisas, mas fui aprendendo aos poucos, né? Então, se eu for falar, por exemplo, dedo, dedo, reparem que é muito, muito forte, né? A palavra assim, a pronúncia é bem forte, é bem incisiva mesmo. Já em espanhol a gente falaria dedo, dedo. Reparem que D de D e D. Então no espanhol fala dedo, mi dedo, e no português a gente fala meu dedo, ainda fala com U no final, né? Para confundir mais. Então eu acho que esse sotaque muito pesado foi com que fez que o Guarani fosse assim, de cada região sendo uma forma diferente de falar, sem contar também que os estudiosos guaranias, né, eles faziam conforme a língua deles. Por exemplo, no Paraguai, o Guarani foi estudado por espanhóis. Então, assim, tudo que a gente tem de base escrita foi escrita sobre a base da língua espanhola. Aqui no Brasil já foi escrita sobre a base da língua guarani. Por exemplo, aqui no Brasil eles falam. Tem um clássico, Bauru, por exemplo. Bauru, se fosse traduzir corretamente, seria Bauru, né? Bauru, que quer dizer container, caixa, baú, né? Essas coisas. Seria não sei se Bauru significaria isso também, preciso pesquisar aqui na história. Então aí vai sofrendo essas coisas. Pra gente, por exemplo, Bauru, né? Até então tem professores que são assim conhecidos que a gente estudou junto e eles se formaram professores de Guarani lá no Paraguai. E um dia eu falei para eles que Tapuim, né? Muitas pessoas falam Tapuim. Tapuim, gente, não é casa, é aldeia, tá? Tem pessoas que falam casa, mas o correto é aldeia e não casa, né? A casa é oga, né? Oga é casa, então Tapuim é aldeia. E também tem Tecorrá que fala, né? Tecorrá é o lugar de morar. Que também seria tipo uma aldeia, mas não é uma aldeia. Porque quando a gente vai falar aldeia, a gente já usa como tava, que simboliza cidade. Então, se eu falar, por exemplo, tava, tava é minha cidade. Chetava, minha cidade. Chetava. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar as dúvidas aqui? Eu vou respondendo. Estou muito feliz porque atingimos um horário bom aqui. Consegui fazer mais uma live. É sempre um desafio fazer, né? Para a gente que ensina, às vezes é complicado, porque é uma língua, como que eu posso dizer para vocês? É uma língua totalmente diferente do português e de poucos interesses, né? Então, assim, aqui realmente quem está aqui na live, aqui com a gente, é quem realmente tem interesse em conhecer sobre essa cultura, sobre essa língua, porque as pessoas que realmente querem estudar, estudam inglês, estudam espanhol, estudam mandarim, nessas línguas. E o Guarani é mais por curiosidade mesmo, até porque você não vai usar na sua vida profissional o Guarani, né? Mas você vai ter cultura, vai ter base de falar sobre a sua cultura, não é assim? Muito legal. Então, por exemplo, se eu vi aqui falando, por exemplo, tangamãe, eu ouvi uma frase falando assim, tangamãe, tanga, olha só, tangamãe, né? E desnudando essa frase seria Taangá, que é imagem, Taangá. Taangá é imagem. Ou Taangá seria figura, na verdade, Taangá seria figura, que se torna imagem. E mãe vem de mamãe. Mamãe é quando. Não sei se vocês já viram, quando fica assim, tipo, o formigueiro cheio de formiga, assim. Como que eu posso dizer para vocês? Não sei se vocês já viram uma bicheira de animais e fica os bichinhos, os. Como chama? Gussanos, como é que é o nome? As larvas ali dentro, né? Todas juntas ali se mexendo assim. Isso aí chama de mamãe. Mamãe é isso, é se mexer, tipo, meio que trepidar. Não sei como dizer, é tipo, sentir aquele trepido assim, né? Isso é mamãe.
Então, Taangamãe seria, então, imagens que se mexem, que fica ali, tipo, cintilando. Acho que é um nome, é bem estranho de falar, né? Em português não conseguiria explicar melhor que isso. Mas isso, então, seria Tangamãe, né? Que quer dizer a imagem que se mexe, a imagem que fica ali se movendo aos poucos, né? Então, isso é Tangamãe. Tem também, falaram para mim que por exemplo, avião, né? Aqui falam, acho que Guiraguaçu, né? Quer dizer, pássaro grande, né? Já no Paraguai nós falamos Pepoatã. Pepoatã, por exemplo, é avião. Tem também Curuçu-VV, que é a cruz voante, né? Eu acho que Pepoatã é o melhor. Por que Pepoatã é o melhor? Pepo é asa e Atã é dura. Então, asa dura seria avião, né? Pepoatã. São temas que a gente vai ver em outra a live, em outra aula. Quero aqui agradecer muito vocês também por sempre estar comentando no canal, estar compartilhando. Estou muito feliz porque já estamos sendo o maior canal de ensino da língua guarani no YouTube. E olha que é tipo bem pouco ainda a nossa os nossos vídeos a respeito, mas já somos assim o maior canal. Pode pesquisar lá, se você pesquisar por língua guarani, os meus está classificado como o primeiro da língua guarani. Isso me deixa muito orgulhoso, porque realmente estamos fazendo um trabalho legal. É bem assim, bem, como eu vou fazer para vocês, trabalhoso de fazer, mas estamos aqui sempre comprometidos em fazer. A peixe lumitá, a vinha botida com a covideu, rádia de Oxá PV.